Oi, meu nome é Thiago Queiroz, eu sou pai do Dante e do Gael e eu sou o criador do canal Paizinho Vírgula. E lá eu falo muito sobre a minha paternidade, sobre as coisas que eu venho aprendendo nessa criação dos meus filhos e tudo como tudo vem acontecendo pra mim desde que eu me tornei pai. E é justamente por isso que eu fui convidado aqui pelo canal Meu Bebê para contar um pouco sobre essa minha história, sobre o que eu venho aprendendo e sobre como a paternidade tem me transformado no dia a dia. E também para comentar um pouco sobre a participação dos pais hoje em dia na criação dos seus filhos. Antes de eu ser pai, eu era um cara completamente diferente do que eu sou hoje, assim, diferente mesmo. E eu nunca pensei que eu pudesse me transformar tanto através da paternidade. Eu achava que naquela época, assim, que tinha esse modelo de que o pai tinha que ser aquela figura autoritária, que botava ordem na casa, que botava comida na mesa, e que era o cara que dava a última palavra, que gritava, e que tinha que impor respeito, nem que fosse através do medo, com os seus filhos. E cara, eu tava muito errado com esse tipo de pensamento. E eu já percebi que esse pensamento não era muito alinhado com o que eu queria na primeira vez que eu já segurei meu primeiro filho no colo. E eu percebi que eu queria fazer tudo diferente. Eu queria, na verdade, estar por perto dos meus filhos. Queria participar de tudo que envolvesse o cuidado e a vida dos meus filhos desde os primeiros dias de vida, sabe? E aí que eu percebi que por causa da paternidade, dessas coisas que eu tava buscando, isso começou a me mudar enquanto pessoa. Então fui me tornando uma pessoa cada vez mais sensível. E isso mudou a minha relação com as outras pessoas que também estavam ao meu redor. Por exemplo, como a minha esposa. Hoje em dia, a gente tem falado muito sobre esse termo paternidade ativa. E é muito bacana a gente estar falando sobre isso e ter espaço para falar sobre isso, porque ele muda um pouco o papel do pai que era muito conhecido antigamente. É o pai que vai para o trabalho e ele é só responsável por trazer dinheiro para casa, por trazer a comida. Ele não se envolve diretamente do cuidado nem da disciplina dos filhos, porque isso fica a cargo da mãe. Então quando a gente fala do pai cuidador, é esse cara que vai participar da rotina, que vai fazer parte dos cuidados, que vai discutir sobre a educação dos filhos, sobre as dificuldades. Isso que a gente tem que falar hoje. E dentro desse papel cuidador, muita gente acha que, tipo, cuidar de filho é fácil, isso nem é um trabalho. E aí eu desafio você que pensa isso, que você fique com seus filhos um dia inteiro, sem ajuda de ninguém. E você vai mudar sua ideia rapidinho. E quando você participa desse trabalho do dia a dia, você começa a perceber que tem parte da rotina que você começa a se envolver afetivamente com elas. E você passa a não abrir mais mão delas. No meu caso, por exemplo, são as rotinas da manhã. Elas são muito especiais para mim, porque eu gosto muito dessa coisa de receber os meus filhos quando eles acordam, dar aquele abraço, aquele beijo, aquele bom dia, flor do dia para os meus filhos. Bom, e muita gente me pergunta também sobre como é que funciona essa divisão na parte da criação dos filhos entre eu e a minha esposa, Anne. E eu sempre falo que não existe uma divisão assim, sabe, fria, calculada, sobre você faz isso, você troca a fralda, você dá banho, você escova o dente, você bota pra dormir. A gente não faz isso, na verdade é uma coisa muito mais orgânica. Por exemplo, eu não tô mais no trabalho, tô em casa, eu vou fazer tudo que precisa ser feito. Tudo que a Anne faz, eu vou fazer também, porque a gente cria os filhos juntos, sabe? É uma sensação muito mais de cooperação do que divisão de tarefas e responsabilidades. Quando a gente fala de crianças e bebês e tudo mais, a gente tem que pensar também nesse papel do cuidador, seja ele o pai, mãe, enfim. Um dos papéis principais desse cuidador é se envolver afetivamente, mas atendendo às necessidades daquela criança ou daquele bebê. Mas não é só isso, porque assim, existem outras necessidades que não são só as fisiológicas, mas são, por exemplo, emocionais, e que a gente tem que atender e que a gente tem que se envolver emocionalmente. E aí que a coisa fica um pouco mais difícil, porque muita gente acha que é moleza. Mas na verdade, quando você faz isso, você se envolve emocionalmente com seu filho, você atende às necessidades do seu filho, você na verdade tem que estar disponível não só fisicamente, mas emocionalmente. E assim, uma das coisas que fala bastante sobre essa história de você se vincular, sobre você atender às necessidades do seu filho, é a criação com apego. E a partir daí, ele começa a usar isso como um porto seguro. Esse vínculo, essa conexão que você está criando com o seu bebê, se torna uma referência, um porto seguro para todas as outras relações que ele vai construir, porque ele usa aquele vínculo ali, aquela relação que ele criou inicialmente, basicamente com seus pais, ele vai tender a replicar isso com outras pessoas, com outros relacionamentos. Bom, hoje eu tentei falar um pouco sobre como é que é a minha visão sobre a paternidade, sobre o que eu vivo, né, com os meus filhos. E eu espero que isso tenha tocado um pouco você aí, principalmente o papai que você tá me assistindo aí, que eu sei. Então deixa aqui nos comentários que eu quero muito saber o que você faz no dia a dia, seus desafios, suas alegrias, tudo que você faz para tentar criar esse vínculo bacana com seu filho, tá legal? Opa, pera aí, eu tô aqui ainda! Você achou que eu ia embora? Não vou não! Eu queria, na verdade, lembrar que na temporada passada do canal Meu Bebê, teve também muita coisa bacana que outros pais fizeram quando eles assumiram o controle do canal. Não deixa de ver não, o link tá por aqui. Agora sim, tchau!